Ele é o herdeiro político daquele que foi uma das maiores lideranças regionais, Francisco Leopoldo Flight, o primeiro prefeito de Pissarras após a sua emancipação do município de Penha em 1963. O capital político foi bem preservado. Meu entrevistado foi 6 vezes vereador e vice-prefeito no primeiro dos 3 governos de Leonel Martins, de 94 a 97. Eu estou falando de Ivo Álvaro Flight, um campeão eleitoral que há 10 anos, quando concedeu essa entrevista, exercia seu último mandato como vereador. Nessa conversa, realizada em maio de 2011, Flight já mostrava uma certa fadiga ou desencanto político e não escondeu sua rixa com o ex-prefeito Humberto Teixeira, de quem havia sido aliado anos antes. A entrevista captura aquele momento político que seria marcado pela saída de cena do ex-prefeito progressista, estou me referindo a Humberto Teixeira, logo no ano seguinte, e a consolidação de uma nova liderança, o ex-prefeito Leonel Martins, eleito por 2 mandatos consecutivos até a atual eleição de Thiago Baldi. Olá, eu sou Luiz Garcia e você está no podcast Nossa Gente, uma iniciativa apoiada pelo edital Cultura em Casa da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Queria lembrar aqui que as entrevistas desta série não foram realizadas em ambiente controlado, em estúdio, então desde já minhas desculpas por problemas eventuais na qualidade do áudio. Chamava assim a atenção o fato de Ivo Flight ter conseguido manter uma carreira política ininterrupta por quase 30 anos. Com essa credencial, era previsível que ele assumisse o papel de principal voz de oposição ao então governo de Humberto Teixeira. Isso não acabou ocorrendo e minha pergunta foi justamente para entender por que sua participação não foi marcada pela mesma combatividade de legislaturas passadas. O que ocorre é o seguinte, primeiro eu pensei que nós íamos ter um bloco sólido de oposição. Nós, os 3 vereadores de oposição do PSDB, junto com o DEM. Isso, infelizmente, não ocorreu. Isso, automaticamente, é desgastante. E você, e nós hoje, nós que fazemos a oposição, dificuldade muito grande, que é aquela de fiscalizar. Porque nós somos tolhidos de todas as formas. Então, nós temos que ir para promotor, temos que fazer requerimento, às vezes se desgasta lá para poder aprovar, não vem resposta. Então isso tudo vai até um pouco desmotivando a função que é a nossa, que é a maior, que é de fiscalizar. Então oposição a gente faz, só que aí ficamos meio tolhidos em função das informações sempre cortadas do Executivo. O Executivo não é transparente. Nós hoje temos um raivoso lá, em que não nos dá condições de se fazer, não aquela oposição burra, aquela oposição que cega, né? Não, oposição coerente, responsável, que a gente até possa transmitir aos munícipes, principalmente aqueles que votaram em nós, responder à altura os questionamentos que eles fazem para a gente. Sim. Agora, o fato de você ter estado ao lado do prefeito Humberto Teixeira, né, por boa parte da tua história política, de alguma forma também tem influenciado esse posicionamento na Câmara, ou seja, não, sendo um pouco mais ou menos combativo? Não, isso aí de forma nenhuma, até porque sabes que a gente observa isso até no cotidiano, quando um casal vive um tempo muito junto e depois se separa, que se conhece bem as 2 peças, né? As deficiências que se tinham e que se passou tanto tempo junto e às vezes sem observar. Isso aconteceu comigo. Quer dizer,
a gente fica acreditando, fazendo com que, defendendo, às vezes até o impossível, e não olhando com uma razão muito forte, mais daquela emoção. Então isso aconteceu comigo, e só vi depois que realmente, com aquelas denúncias, aquele concurso fraudulento, que aí a gente vê o que é, como que se conseguia alguns vereadores passar para o lado da gente, a gente aí sentiu e viu como acontecia. Isso foi uma decepção muito grande, né? E que realmente não me faz esmorecer com a minha situação de oposição ou de ser combatente. Outro vereador da oposição, o Flávio Tironi, também já entrevistado, né, pelo JC, revelou uma frustração pela impotência, né, da oposição frente ao apoio conquistado pelo governo, né, na Câmara. O que deu errado na articulação dos partidos de oposição, já que seriam, em tese, né, maioria na Câmara? Pois é, esse é um grande questionamento que se faz a todo momento, né? Como que alguém tão combatente como era o PMDB, com o Raivoso, que está hoje como rei no município, e de uma hora para outra se juntam tão bem. Então isso foi realmente um choque violento para quem estava na situação de oposição, uma maioria na Câmara, uma maioria tranquila, que poderia fazer com que as ações do Executivo fossem bem mais transparentes, fossem bem mais democráticas, e tenho certeza absoluta que nós cresceríamos mais, porque hoje não há oposição. Hoje o que a gente fala, briga, discute, ela se transforma tudo em voto favorável ao Executivo, independente até de matéria. Eu não vi nenhuma matéria ser rejeitada pelo Legislativo que fosse iniciativa do Executivo. Chegamos até ter um veto sobre a mudança de nome de um estabelecimento de ensino, coisa que na minha vida pública nunca vi. E ainda questionando que dava despesa, dava aumento de despesa. Então, infelizmente, ele é serviçal do Executivo. Olha, em algumas circunstâncias, né, você tem dado sinais de descontentamento, né, aqui mesmo, né, já manifestou uma certa desilusão com a vereança. Depois de tantos mandatos, né, você diria que já está meio cansado da lida parlamentar? Não, na realidade, eu não estou cansado da lida parlamentar. O que me cansa, vamos supor, infelizmente, é quando tu pensas de uma forma e se discute essa forma, e se vai na Câmara e não se discute forma, se discute posicionamentos. Então, tu não discute as coisas positivas, tu discute o relativo, não aquela coisa principal. Eu posso ser a favor do preto, tu é a favor do vermelho. Isso são posições que devem ser respeitadas, discutidas e respeitadas. E hoje na Câmara não acontece isso. Então, se é preto, não vale, e se é vermelho, não vale, e se bobear, vamos para a discussão, se discute e se dá réplica, tréplica, e isso tudo realmente cansa. Cansa porque não se chega até porque quem vai na Câmara fica até cansado de escutar até as nossas discussões. Isso a gente sente a todo momento. É isso que cansa. Isso o desanima
a enfrentar um novo processo eleitoral e continuar, né, na sua carreira como, né, como parlamentar? Olha, a gente na política sempre quer alcançar o máximo. Então eu já tenho, não tenho um recorde, mas tenho já poucos têm os mesmos mandatos que eu tive, consegui tantas vezes. Então, como a gente sempre está junto, a gente tem companheiros, tem um partido que a gente tem que abraçar, porque nada se consegue sem política. Então é obrigado a ter. E eu acredito que ainda nós tenhamos força para fazer um combate, um bom combate, e aí, se houver uma condição propícia, talvez ainda concorra a mais um mandato. Ivo Flate sempre foi uma das vozes mais ouvidas na Câmara Municipal e exerceu a presidência em algumas legislaturas. Minha pergunta buscava entender a diferença entre a experiência parlamentar e a atividade de vereador. Primeiro, o poder nunca me subiu à cabeça. Eu sempre fui um cara austero. Isso pode ser sentido se fizer um levantamento da minha vida pública toda, e não desmerecendo os outros, são condutas, né? Mas eu não acredito que eu tenha, nesses longos quase 30 anos, não acredito que eu tenha pego 15 diárias. Se eu peguei 15, mas possivelmente nunca mais que 20. E são diárias que foram realmente necessárias. Eu até tenho ultimamente pego algumas que eu digo, pouquíssimas, até passo para alguma instituição. Então a diferença é tu saber estar no poder, no mando, e saber estar fora do mando. Então isso é muito importante. Não fica, assim, comparado com a experiência de estar no comando, não se sente, às vezes, assim, muito impotente, sem a possibilidade de fazer o que gostaria de fazer? Não. Isso não me sobe na cabeça, porque eu sou vacinado contra o poder, né? Eu fui 4 meses prefeito, fui sempre a mesma pessoa, da mesma forma, agindo do mesmo jeito, não mudei nunca a minha condição de quando está no mando da presidência da Câmara, quando está como prefeito, como vice-prefeito, como vereador e como o cidadão comum. Então, eu tenho sempre tentado ser o cidadão Ivo Álvaro Flate. Agora, ao longo de tantos mandatos na condição de vereador, que avaliação faz sobre a qualidade dessas legislaturas todas? Percebe que alguma tenha sido mais produtiva, outras menos, enfim. Essa, comparada com as anteriores, que avaliação pode fazer? O que eu vejo às vezes, né? Alguns vereadores buscam projetos não aplicáveis, projetos que tu já sabe que morrem mortos, nascem mortos. E então tu sente isso, se discute, se leva, temos aí do atleta profissional. Então a gente chega na Câmara, aí algum vereador pensa até que é catedrático, né? Que dá aula. Quando, na realidade, ser vereador é uma coisa muito simples. É primeiro ter coerência, fazer com que ele tenha a condição de desempenhar o papel de fiscalizador, fazer com que ele tenha condição de consultar as pessoas sobre qual o caminho que deve tomar em determinadas leis. Quer dizer, isso que é importante. Me parece
e que eu sinto que, infelizmente, nessa última, eu até estou desaprendendo. Na sua avaliação, então, houve um retrocesso? Um retrocesso. Para mudar isso, O que eu acho é o seguinte, que os partidos, eles não visam colocar candidatos com competência. Visam colocar candidatos com competência de voto. Então, infelizmente, ocorre isso. O candidato a prefeito quer o maior número de votos e vai procurar quem trazer para ele, carrear para ele o maior número possível de votos. E o outro é o eleitor, que infelizmente não está preparado. Eu estava lendo esses dias aí sobre o Chile. Então, a meritocracia no professorado. Então, nós só temos um jeito de melhorar essa qualidade com a educação. Quer dizer, o cidadão, não, eu vou votar no Ivo, porque o Ivo tem um certo grau de conhecimento, já tem uma formação, e é coerente, é responsável, se integra à sociedade, sempre está discutindo, está ouvindo, está se integrando, né? E com condições de realmente fazer com que o município ganhe junto, né? E isso, infelizmente, ainda nós não temos, né? Eu me lembro muito bem uma vez que eu fui falar que a Câmara estava com um conhecimento não bom na região e quase me crucificaram, porque também não só a formação é pré-requisito para ser um grande vereador. O vereador pode não ter, às vezes, uma cultura razoável, mas que realmente é um bom parlamentar. Se integra, pergunta, vai, né, se envolve. Flávio já havia estado, como já disse aqui, ao lado do ex-prefeito Humberto Teixeira. Eu quis explorar as diferenças que levaram à ruptura da relação entre os dois. Perguntei se ele via com outros olhos a atuação do prefeito Humberto. Eu sempre o seguinte, ou os dois. Eu analiso hoje o Raivoso com o seguinte ótica, que ele pensa que pavimentar, ele pensa que dragar rio, ele pensa que ir a congresso de importação e exportação na China é ser um grande prefeito. Eu já vejo diferente. Eu acho que nós temos que dar nova fachada para o município. Nós não podemos mais ficar com uma avenida beira-mar com em torno de 15 estabelecimentos comerciais. Nós temos que ter um turismo forte. Nós temos que dar choque na avenida beira-mar. Nós não podemos mais pensar que a cada 3, 4 anos tenha que se botar areia na praia. Nós temos que ver um projeto de recuperação da praia mais permanente, com outro toque. Eu pensava atrás assim, e hoje já penso diferente. Nós temos que urbanizar, temos que planejar. Alguém com competência bastante para fazer um planejamento integrado, para que nós tenhamos um futuro tranquilo. Eu para mim, com o que eu estou hoje, eu vivo bem. Mas eu tenho meus filhos, tenho meus netos, todos, bem dizer, todos aqui. Meus irmãos estão todos aqui, meus sobrinhos, quase todos aqui. Nós queremos crescer, queremos, enfim, viver aqui e viver bem. Temos que dar uma conotação toda especial à terceira idade, aquela que vai realmente trazer recursos para Pissarra. Nós não temos uma flor em toda a cidade. Temos vários exemplos. Eu estive agora em Ponta Arenas, lá no Chile. Meu Deus, roseiras por tudo,
aqueles jardins. Município, eu acredito, a metade de Pissarra, ou menos, vive do turismo. Então nós precisamos ter um turismo avançado. Nós pensamos que fazer turismo é trazer uma banda de música, fazer turismo não é isso, né? Turismo é realmente pular. Nós temos aqui no Rio Grande, Gramado, né? Que é um exemplo, né? Temos o Camboriú, né? Agora nós ficamos nessa, né? Tem que trazer o Chitãozinho e Chororó, quando na realidade a gente vai indo, vai vendo, vai vivenciando, vai viajando e vai vendo que o turismo não é assim, né? Tem que dar uma conotação bem diferente. E isso nós precisamos. Então, administrar, no meu ver, é dessa forma, né? É fazer a cultura, é fazer com que o esporte seja bem trabalhado dentro do município, né? Em todas as atividades, né? Hoje, agora, soube com estranheza, né? Estamos com um problema com o basquete do jovem, o vôlei, né? Então isso tudo desgasta a gente, né? Curiosamente, o PMDB naquele contexto histórico estava se aliando ao PP de Humberto Teixeira, como já vimos na entrevista com o ex-prefeito Carlos Jaime de Andrade, no episódio anterior desta série. Ou seja, duas das maiores forças políticas, em outro tempo arqui-inimigas, estavam prestes a se coligar para as eleições do ano seguinte. Eu perguntei como o PSDB de Flight, de Leonel Martins, pretendiam fazer frente a essa força. O que ocorre é o seguinte, que a gente está observando, a cada dia, enfraquecimento dos partidos, né? Agora mesmo está sendo criado o PSD, né? O DEM está... o DEM está se dividindo. Vimos agora o Kennedy saindo do PP, né? Os partidos cada vez ficam menores, né? Ver onde era. Então, o que eu vejo aqui a democracia é isso, né? Os partidos se coligarem. Agora já, pelo que eu vendo na reforma partidária aí, já não vai ter mais a coligação na proporcional. Eu acho que isso é muito importante, né? Para não ter até esses partidos de aluguéis, né? Então, para ter realmente ter mandatos, tem que ter força, né? Não pode ser mais coligando, né? Então eu fundo um partido, sou forte, me filio com outro, coligamos, e aí eu na proporcional, eu tenho meus votos e eu me elejo, né? Então agora não. Esses tipos de coligação, pelo que eu estou escutando e ouvindo, aí lendo, vai terminar. Então isso vai fortalecendo a democracia. Só para te ter uma ideia, e tu sabes tanto quanto eu, nós ganhamos para vereador com 1.000 e poucos votos e perdemos na majoritária. Então o eleitor é vulnerável, ele não, agora mesmo com aqui no município, com essa alteração do PMDB, com várias lideranças saindo, então eu não sei até onde, né, isso pode representar numa força forte, uma força eleitoral forte. Eu realmente não sei, porque tem muitos do PMDB descontentes, né? Você acha que o PMDB vai se fragmentar se ele se aliar ao PP? Eu acredito que possivelmente sim, porque foi isso é igual uma guerra santa, né? De judeu e palestino. Isso eles vinham há muito tempo. Isso não sou eu, o tempo diz isso, né? Que sempre foram oposição e oposição
bem forte, né? Não era nem quase adversários políticos, né? Mas era uma guerra. E de uma hora para outra isso vai com uma lua de mel e casamento perfeito? Não, né? Então isso tem sequelas, né? Mas o PSB ainda sonha, né, com a volta do PMDB para o ninho da oposição, para o bloco da oposição? Olha, sabe que em política, eu não sei quem foi que disse, eu acho até que foi o Planebin, que falou que só não viu o boi voar, né? Então, eu até acredito que em política tudo é possível, né? A gente, é aquilo que eu falei, o político é medido pelos votos, né? Então, se houver uma coligação que for interessante para o PSDB, eu tenho certeza que isso será acolhida, né? Hoje, como o processo está meio difícil, mas nada é impossível, até porque nós presenciamos isso até para o governo do Estado, né? Já estava decidido a chapa do Pinho Moreira, Colombo, e no fim aconteceu o impossível, né? E em Pissarras não é nada diferente, né? Quem imaginava um Meirelles e um Manteiga como ministros de um Lula? Quem imaginava na vida? Mas foram, né? Meirelles do PSDB, eleito deputado federal, né? Não tem que se falar mais, né? É complicado. O processo eleitoral não dá para... Não é matemática, né? 2 mais 2 não dão 4. Dificilmente vão dar 4. Agora, repercutindo essa falência do DEM, o PSB espera receber muitos ex-democratas? Ou eles vão realmente acompanhar a tendência de criação desse novo partido? Eu acredito que aqui no município nós temos uma forte ligação com o DEM, né? E se houver essa condição de chegarmos juntos, unirmos, fazermos forças e não fragmentarmos, eu acho que é excelente para nós do PSDB. E acredito que o DEM, né, tem essa ligação conosco, né? Então, nós já estivemos juntos, já antigamente eu já éramos de um partido só, depois abriu, aconteceu, foi caminhando, e acredito que agora, aqui no município, conosco vai acontecer o mesmo. Acredito porque nós temos fortes ligações, né? Já. O Francisco, o Assi, todos, né? Nós já tivemos juntos. Tivemos juntos na última eleição, né? Então, acredito que possivelmente ter um casamento com um final bem feliz. Mas aí, numa mesma legenda? Acredito até numa mesma legenda. Agora, depois de mais de quase 30 anos, né, de vida pública, quais são as lições, né, que a tua carreira como vereador e vice-prefeito lhe deram? O que você aprendeu, né, com esses quase 30 anos, 3 décadas, como parlamentar, como homem público? Uma das coisas que mais marcam na vida da gente é, primeiro, a flexibilidade que a gente adquire na política, né? Tem certas coisas que eu escuto hoje, o que eu falava lá atrás. Por que não acontece isso? Né? E aí a gente vê quando a gente está no mando, ou está na ação parlamentar, que não é bem assim, né? Que as coisas não são tocadas como se fosse numa empresa, que há muitos caminhos a ser dobrados.
tu se estender para depois receber, né? E a amizade que se adquire também é muito importante, que aí tu cria força até para conseguir coisas para o município, que a maioria das vezes se consegue através dessa amizade. Então, a lição que eu aprendo ao longo desse tempo todo, já passado pelo meu pai, é que, primeiro, nada pegado que não é da gente. Eu, ao longo desses anos, não tive um processo, uma fissura com relação que eu fui desonesto, eu peguei alguma coisa da pública, não. Sempre o que é da gente, o que é dos outros é dos outros. E eu acredito que isso deveria ser uma bandeira, né? Infelizmente não é. Então eu aprendi que deve seguir nessa. Quem entrar na política, não para se locupletar, né? Nunca. Fazer da política uma coisa para a comunidade. Eu até defendo, e defendi muito tempo, que o vereador não precisava ganhar muito. Não precisava pagar para ser vereador, mas não precisava ganhar muito. Isso eu combatia um longo tempo, me desgastei até, né, mas segurando sempre para não aumentar mais do que a correção dos anos. Isso eu tentei fazer. Quando fui presidente fiz isso, né, tentei segurar sempre, né, para que a função pública não fosse um meio de vida, e sim um meio de fazer o desenvolvimento da comunidade. Hoje é? Hoje é um meio de vida para alguns vereadores? Olha, isso tem que se perguntar para alguns, né? Eu não vou responder. Não digo pelo valor. Você discorda do valor atual? O valor atual, para muitos, pode ser meio de vida. Não, lógico que não posso afirmar isso de jeito nenhum, nem quero, mas se alguém não tem nada fixo na vida, não pode ser um meio de vida, né? Pode ser um meio de vida. O salário de hoje é um mau estímulo, vamos dizer assim, para se desejar a função pública, a função de vereador? Se tu observar bem, a primeira legislatura que eu fui, a gente não ganhava o salário mínimo, era o salário mínimo, eu acho que era, né? E se tu pegar o nível daquela época e o nível de hoje, não há muita diferença. E se tu voltares um pouquinho mais, quando até os vereadores não ganhavam, tu ia ver que o nível, não cultural, mas o nível financeiro dos vereadores, o que eles representavam mais na comunidade, talvez fossem maior do que é hoje. Isso, se tu olhar, pesquisar um pouquinho, vai sentir isso. Porque quando tu recebe, a coisa já tem que ter uma contrapartida, né? E na época não. Na época normalmente eram empresários, né? Eram pessoas que... liberais, eram pessoas que realmente se davam sem pensar no que recebiam, né? Então, talvez para a comunidade fosse maior. Como eu também defendo um número maior de vereadores, porque é uma forma de ficar mais representativo os bairros, as localidades, o centro, porque aí, lógico que as discussões seriam melhores, né? Para terminar, o teu neto estava aqui agora há pouco. Se ele desejasse ser político, desejasse iniciar uma carreira política daqui a alguns anos, que conselho você daria para ele? Não faça isso? Ou vá em frente? Olha, pelo que
a gente vivenciou ao longo desse tempo todo, até às vezes a gente se questiona, né, por que se meteu ou não. Eu não sei se eu aconselharia, não sei. Tinha que ponderar muito, pensar muito, porque é desgastante. Você vê que eu estou esse tempo todo, primo sempre pela seriedade, pela honradez. Meu Deus, faço isso. E aí você vê alguns aí, algum jornal, denegrindo nomes, né? Cidadãos que não merecem créditos, né? E isso realmente é duro. Uma vida inteira, a gente lutando para que a coisa realmente aconteça, zelando pelo nome, que é a coisa mais sagrada que se pode ter é zelar pelo nome, né? Onde você for, poxa, é o Garcia, né? O nome é respeitado. Chega alguém que não conhece ninguém, não sabe ninguém, põe lá, escreve às vezes o que quer do cidadão, um desserviço à municipalidade, né? Ao ser. Então isso realmente desgasta e desgasta violentamente. Olhando retrospectivamente, já dava a entender que o vereador caminhava para sua aposentadoria política. Mas ele ainda ostenta esse título de ex-vereador, uma marca que poucos vereadores ainda têm a chance de alcançar. Você ouviu mais uma entrevista do podcast Nossa Gente, uma iniciativa apoiada pelo edital Cultura em Casa, da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Obrigado a você que ficou comigo até aqui para conhecer um político que deixou sua marca nos fatos políticos da cidade. Não deixe de acompanhar as próximas entrevistas desta série. Até mais!